Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus o Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3. Ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Jardim Paulista, quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Acharam? Não é epístola, é o Evangelho. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, nem não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. O Senhor não veio condenar o mundo, o Senhor veio salvar o mundo. O mundo se esqueceu de Deus, mas o mundo, dizemos, o ser humano, não tem nada a ver com a matéria, o mineral, os vegetais, os animais, mas com o ser humano também. E o mundo estava sem Deus. E por que nós dizemos que estava sem Deus? Por causa das obras. Principalmente a obra de Deus no coração do homem, que é a honestidade, a justiça, a bondade, o amor, a caridade, a fraternidade, a amizade. E a santidade, temor a Deus, a invocação a Deus, a adoração a Deus, o reconhecimento a Deus, da sua vida, da sua existência e da sua também peregrinação na face da terra.
e também do temor também, e a respeito também da revelação ou da ignorância, do saber ou ignorar, que o homem tem um ser dentro dele que é eterno, é imorredouro, não morre, é imortal. Caim trouxe a morte, Jesus trouxe a vida, e o mundo estava esquecido, e esquecido do seu Criador. E por que nós podemos falar que o mundo estava sem Deus? Porque não tem a obra de Deus no homem, no seu moral, no seu caráter, na sua dignidade, e também nos prodígios que Deus opera em favor do homem. Deus cuida do homem. Deus cuida do povo do mundo. Mas Deus ama nós e cuida de nós. E por que podemos dizer que o mundo não tem Deus também? Pelas suas obras. Quem tem Deus tem as obras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor mandou os profetas com mais iluminação, mais poder, mais virtude, mais obras, mais luz, mais esclarecimento, mais profecia, com palavras mais contundentes, com sinais, prodígios, maravilhas, dos dois lados. Tanto repreensão, castigo, destruição, como benção, como libertação. E matar os profetas. Teve profeta que entraram até no santuário de Deus, pegou na toalha sagrada para não ser morto. E mesmo assim mataram o profeta. E Deus falou, vou mandar meu filho Jesus, eles vão temer. Mas também aquela parábola que mandou o chefe de tudo, mandou seu filho, eles vão respeitar meu filho porque é meu filho. E mataram o filho dizendo, matamos o filho, o velho morre e nós ficamos com tudo. O inimigo, na sua intenção, era matar o filho. Irmãos, queridos irmãos, quando que o inimigo quis matar o Filho de Deus mesmo? Quando levou ele no deserto. Era a hora de matar. Porque matar Cristo não era matar o homem, que Cristo estava dentro dele. Era matar o Cristo que está dentro do nosso coração, que está à direita de Deus, intercedendo por nós e mandando esta palavra nesta noite para nós. Aquele Cristo que ele queria matar. Mas ele sabia que a morte de Cristo não podia ser impedida. Jesus tinha que morrer no seu corpo. E Deus dentro dele sentiu toda a dor que um ser humano sente. Toda a tentação, toda a fome, pobreza, miséria, desgraça, depressão, angústia, aflição. Medo da dor, do sofrimento. Mas não medo da morte. Jesus não temeu a morte. Ele diz, passa-se de mim esse cálice, que vai doer demais minha carne. Irmãos, ele é Deus. Deus morrer pelos homens? É Deus que deve morrer pelos homens ou os homens que devem morrer para Deus? Ele morreu pelos homens. E por isso que diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salve o mundo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus mandou Jesus Cristo salvar o mundo.
A salvação está nos ombros de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Sem Jesus Cristo ninguém entra no céu. Porque seu ato de amor, de caridade, de humildade, de mansidão e de sofrimento pelo ser humano o constituiu verdadeiramente o guia, o chefe, o gerente desta obra, o professor, o médico, o engenheiro, o construtor, porque ele é o começo e ele é o fim do mundo. E esta obra começou com ele e vai terminar com ele também, Jesus Cristo. Então a salvação está em Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo não tem salvação. Quer se salvar? Não consulte nem Aparecida, nem Manuela, nem mais outros santos que o mundo levantou, nem os santos que estão na Bíblia, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria, nem João Batista, nem Isabel, e nem a irmã de Moisés, Miriam, e nem ninguém. Jesus Cristo é o dono da vida eterna. Você crê nele, você tem ele, dá glória a Deus. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não crer no Filho de Deus, desde já está condenado. Não foi apóstolo, não foi homem, não foi mulher, não foi profeta, foi Jesus Cristo que disse estas palavras. Porque ele sabia a grandeza da sua pessoa, do seu ato, a grandeza da sua posição como Filho de Deus, tomar uma atitude tão humilde, tão heróica, hoje seria heróica, tão divina e tão catastrófica no sentido de sofrimento, de destruição e de vergonha, que era demais, irmãos. Precisava ter uma recompensa. E ele precisava fazer o bem aqui na terra, cumprir a sua missão. Como é que queria voltar ao céu se não cumprisse a sua missão? Se o inimigo tivesse feito pecar, não voltava mais para o céu. Mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Os céus é dele, é feito por ele. Tudo foi feito pela palavra de Deus, que é Cristo. E Cristo que fez tudo isso aqui está dentro do teu coração. Se manifestou ao mundo, aquele mundo pequeno, de poucos habitantes, num lugar humilde, seca, lugar de miséria, de fome, de ignorância, se manifestou entre eles. Não escolheu um palácio, não escolheu uma mansão, nasceu numa manjedoura, nasceu numa cocheira, ou anticocheira. O versinho dele foi uma manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? Já foram no interior? Já viram dar comida para o gado? É onde põe comida para o gado. Onde o boi come, onde o cavalo come, onde a égua come, onde o burro come, onde o camelo come, onde o bezerro come, e assim por diante. Puseram ele ali, numa manjedoura. Será que não tem um símbolo? Tem um símbolo? Tem um dizer? Dá um glória a Deus. Nós comemos e bebemos Jesus. Quer dizer, ele será um alimento, ele será a vida, ele será a nossa ração. Comemos da sua carne, bebemos do seu sangue, nos alimenta pela palavra. Quer dizer, numa manjedoura, não teve um ato, não teve uma palavra, não teve um olhar de Jesus Cristo sobre os homens, sobre as mulheres, sobre o ser humano e sobre a terra, que não tinha um significado, não tinha uma penetração.
não tinha objetivo, não tinha uma investigação e não tinha um juízo. Sempre o juízo de ajudar, de ver o erro, de ver o sofrimento, de diminuir, de fazer o homem feliz. Porque Jesus só viu tristeza, só viu miséria e, no fim, traição. Por isso, a salvação pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Povos o caluniam, não é rebaixar, mas comparar Deus com um profeta é muita ignorância, é muita ousadia, é muito pouco caso, é muita irreverência. Ele foi um profeta. Ele não nasceu do desejo do homem nem da mulher. Não houve contato sexual. Foi coberto pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Nasceu puro, numa terra pura, numa terra virgem. Quando Deus fez Moisés, não, Adão, a terra era virgem, não tinha morte, não tinha sangue, era virgem, era pura. Deus pegou da terra virgem, pura, e fez Adão. Glória a Deus. E Jesus fez no ventre de Maria Virgem um novo Adão, puro, santo. Pegou uma virgem pura para que ele saísse puro. E dá um glória a Deus. Está puro dentro do teu coração. Pedindo a nossa purificação. Pedindo a nossa consagração, a nossa entrega. Para que ele possa gerar dentro de nós um verdadeiro servo e serva de Deus, nesta terra como homem e mulher, mas no céu sem sexo, um cidadão dos céus, com um nome eterno, com uma vida eterna, escrita, vamos dizer assim, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. O nosso nome está escrito no tabelião do céu. Está escrito no livro da vida. O tabelião escreveu nosso nome no livro da vida. O nosso nascimento, glória a Deus. E o nosso documento, que é a passagem para a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que desprendimento, que amor, que confiança, que desejo de te salvar a mim. E está escrito aqui. Deu o seu filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu aos homens Jesus Cristo. Não cobrou, não tivemos que pagar. Deu aos homens. Ele é meu, mas agora ele é teu. Até que ele salve a tua alma, ele é teu. Deu aos homens Jesus Cristo. Nos deu de graça. Fica com ele. Veja o que vocês vão fazer com eles. Desfruta deles. Não judia deles. Honra eles. Ponha ele no lugar dele. Que é o tempo do Espírito Santo, o vosso coração, o vosso sentimento, a vossa alma. Ele é teu. Você é dele. Eu dei ele para vocês e dei vocês para ele. Sem ele, na terra vocês não vivem.
E sem vocês na terra, o que é que ele fica fazendo na terra? O que ele fica fazendo na terra? Vendo, sofrendo, chorando, intercedendo? Ou ele está vendo as obras que ele opera no homem e na mulher? Está vendo a sua obra? Está vendo o seu destino? Está vendo o seu conforto? Está vendo a sua herança? Está vendo a sua recompensa? Está vendo o seu pagamento, que é a salvação da nossa alma? Dá um glória a Deus, você é de Cristo, Cristo é teu. O que Cristo ficaria fazendo na terra? Porque Deus ainda está olhando para a terra, me digam. Qual a razão? Qual o motivo? É a salvação, é a obra de Cristo, que apaziguou, pacificou, deu longanimidade, paciência para Deus, para salvar aqueles que estão escritos com o nome no livro da vida. E Deus ainda olha pela terra, porque tem um povo para salvar. Senão o Senhor nem olharia mais para a terra. Por que o Senhor nos separou? Por que o Senhor tirou da vida mundana, do pecado, das desordens, da calamidade, da malignidade, nos separou para si? Não pôs nós numa fortaleza, não pôs nós numa cidade nova, também não preparou um templo também material, são casas de oração simples. Mas onde que ele pôs? Pôs na graça. Mas fique sabendo que a graça é uma fortaleza. Tem paredes, tem portas invisíveis, chamada moral, caráter, dignidade, hombridade, pureza, sinceridade, santidade, doutrina de Cristo. São as paredes, são as portas que abrem a porta do céu. Deixa nós entrar no céu e deixa Deus sair do céu para visitar a porta da nossa santificação, da nossa purificação. Deus vai abrir alguma porta para alguém que está ouvindo esta palavra, que está necessidade de Deus abrir uma porta na tua vida de salvação. E esta porta vem por meio da honestidade. Às vezes não por capacidade própria, mas a capacidade que vem de Deus. E hoje Deus manda esta palavra. Tem portas, tem janela, tem muralhas, tem fonte, tem caixa d'água, tem fogão. Só não tem geladeira, nem freezer. Não tem freezer, mas dá um glória a Deus. Mas tem um fogo que consome o mal e aquece a nossa vida para a vida eterna. Que coisa perfeita de Deus. Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa nada sem acabar, para que a fé seja completada, seja adulta, seja iluminada pela voz da razão, da compreensão, sem ilusão, sem fantasia, mas realidade da vida e da crença, e na grandeza do Deus vivo que nós adoramos em espírito e em verdade. E tudo isto, como é maravilhoso,
Como é divino o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não creste? Vós creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Sua onipresença, ele estava na terra, mas está no céu, está em todo lugar. Terminar esta palavra no nosso testemunho, no testemunho desta obra, no testemunho de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo trouxe dos céus o testemunho dos céus e levou para os céus o testemunho do homem. Que engrenagem! Que coisa completa! Homem e Deus, Deus e homem, céu e terra, vida passageira e vida eterna. Palavra do homem, palavra de Deus. Testemunho do homem, testemunho de Deus. Vamos dar glória a Deus. Levou aos céus o testemunho do homem. E deixou com quem o testemunho dos céus? Com seus discípulos. Deixou o testemunho do céu com os seus discípulos. Quem é os discípulos de Deus hoje? Somos nós. Nós somos os testemunhas de Cristo. Nós hoje somos o testemunho de Deus. Temos que ver, temos que sentir, temos que sofrer, temos que dar e receber, temos que participar, temos que conviver, temos que atender a Deus, ver coisas que não queremos, para testemunharmos a Cristo, ser testemunha de Cristo. Ele nos trouxe o testemunho do céu. Podemos falar o que ele falou dos céus? O que ele falou dos céus é verdade, é eterno, é santo, é alegria, é contentamento, é felicidade. Deu testemunho de Deus. Ele dizia pelas suas obras: eu não vim, eu não vim dizer aqui que Deus é bom. Eu vim mostrar que Deus é bom. Porque eu sou Deus. Eu não vim dizer aqui que Deus ressuscita os mortos, mas eu ressuscitarei os mortos. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Não vim mostrar um caminho estranho, nem uma estrada estranha. Eu vim mostrar uma estrada que o mapa está escrito na vida eterna. Eu sou o caminho e a vida. Eu vim falar do meu pai, mas o meu pai não é outro. Meu pai é eu, e eu sou meu pai. Nós somos Deus. Ele me fez, o honro como pai, mas o pai e eu somos um só. Quem ama o pai ama a mim, quem ama a mim ama o pai. Quem ama o pai e o filho tem o Espírito Santo para tal sentimento no coração e na alma.
Tá aqui o nenê. Tá por aqui, olha. Olho nele. Eu amo o Pai, faço como o Pai me mandou. E hoje o Senhor manda esta palavra. Que testemunho nós estamos dando de Jesus Cristo? Aqui temos duas obrigações na terra. Está aqui, está seguro aqui. Está bebendo água. Nós temos duas obrigações na terra. A igreja e nós. A igreja e o povo. Eu, vocês e a igreja. Temos que representar Cristo. Temos que ser testemunho de Cristo. A igreja no seu contexto, na sua doutrina, na sua unidade de espírito, na sua maneira de agir, na honestidade, na espiritualidade e também na firmeza de doutrina, grave, sem deixar, sem amolecer, sem fugir dos marcos antigos, pregar a doutrina, agir de acordo à doutrina, e nós, irmãos, agirmos que nem a igreja precisa que nós agimos, para que ela seja consolidada. Porque seu filho é mal alimentado, seu filho é mal vestido. Se o pai que a igreja não o alimenta, não o fortalece, não enrijece ele, prepara ele para a batalha, que cantamos um hino hoje, essa guerra não é nossa, não foi hoje. Essa guerra não é nossa, essa guerra é de Deus. Se a igreja não alimenta, não dá força, não dá virtude, não se responsabiliza pela segurança e pela salvação do filho, o pai não merece crédito. Mas se o pai dá tudo, a igreja dá tudo, e o crente não aproveita, é outra coisa. Então vamos sair daqui hoje. Nós somos os testemunhas de Cristo, hoje na face da terra. Tá certo, tá errado. Sem exagerar, sem cobrar de mais nem de menos. Sem diminuir. Sem diminuir os apóstolos, nem se considerar apóstolo, não. Estou procurando um meio de não querer roubar a glória de Deus, nem se querer ser alguma coisa. Nós não somos nada, somos zero. Mas, irmãos, os apóstolos, só João que durou mais. Quanto tempo João durou? Uns 90 anos. Hã? 95 anos. Os outros morreram antes. Quantos irmãos que estão há 70, 80 anos fazendo milagres e prodígios? Muitos mais do que os apóstolos fizeram. Sem vanglória, sem teatralização, sem chamamento, mas na humildade e na mansidão. Mas o que o Senhor quer terminar a palavra, estou pensando bem no que eu vou falar, estou com a cabeça muito boa, meu irmão. É assim. Se precisar explicar 2 vezes, 3, eu vou explicar e vocês vão me ajudar, tá? Nós não precisamos ter os dons dos apóstolos de curar, de fazer prodígios e maravilhas, mas a santidade é igual dos apóstolos. Pode essa profundeza entrar na tua alma? A santidade tem que ser igual dos apóstolos.
porque é a santidade que nos faz ver a face de Deus um dia. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. A oração pelo menos fervorosa, né? Vocês ficam